E a gente começa o programa de hoje falando de um assunto muito importante, principalmente para você no ambiente de trabalho, que é a síndrome de burnout. A gente vai receber aqui no estúdio, estamos recebendo aqui no estúdio, o psicanalista Fábio Lima, para ele falar sobre essa síndrome, que é um esgotamento mental, principalmente no ambiente de trabalho. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Barreiras. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente o que caracteriza a síndrome de burnout ou esse esgotamento profissional. Bom dia, Flávio. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui falando um tema tão importante e tão atual, que é o burnout, Algumas características do burnout já está dizendo que é o excesso de trabalho. Burnout é uma palavra inglesa, mas se traduzindo, representa esgotamento. Esgotamento físico, mental, emocional, por conta de uma sobrecarga, o excesso. Todo excesso é perigoso, Tudo que se excede tem que ter muito cuidado, porque você está ultrapassando os limites. E o nosso corpo tem limites. E um dos sintomas são os sinais, que o corpo vai alertando em relação a essa sobrecarga, que se dá o nome de burnout. Agora, Fábio, quais são esses sinais? Como identificar? Bom, o corpo vai dando sinais e a mente também. É perceptível. É um acidente de trabalho, o burnout. É caracterizado por um acidente de trabalho. Só que não é aquele acidente exposto. Hoje existem os EPIs, que é a proteção da parte física, Sim. O capacete, o óculos, não inventaram ainda um capacete para proteger a mente, E essa proteção é importante, porque reflete no corpo, O corte exposto, logo se vê, vai se tratar aquilo ali. Mas o adoecimento mental, ele é silencioso, Ele vai dando sinais aos poucos, Ou seja, perca do sono, falta do apetite, desmotivação, são sinais de burnout. Falta de foco também? Falta de foco, desmotivação, tudo isso, Você vai desregulando o seu dia, Tudo por conta de um excesso. Aquele período do descanso é invadido pelo trabalho. Então, você passa a ter essa sobrecarga e começa a ter sintomas, justamente esse. A insônia, o desgaste, o estresse, a irritabilidade, tudo isso são sintomas do burnout. E como não deixar que isso aconteça? Como evitar e como buscar tratamento, Fábio? Bom, as mudanças de hábitos são importantes nesse processo. Primeiramente, procurar ajuda, Identificou, procura ajuda de um profissional. Os primeiros sinais, Os primeiros sinais. Procura ajuda de um profissional capacitado. Para isso, hoje, a NR1, que é uma norma regulamentadora, exige a presença de profissionais da área da saúde mental nas empresas para identificar e analisar os riscos operacionais. Ou seja, a partir dali, o sinal é dado e esse colaborador passa a ser acompanhado de uma forma diferenciada, justamente para prevenir o adoecimento e o possível afastamento por conta do burnout. Agora, Fábio, o burnout ele foi descrito pela literatura médica pela primeira vez em 1974. De lá para cá, a medicina tem evoluído nesse sentido? Sim, tem se buscado meios, formas de se proteger a mente por conta desse excesso. Você fala 1970, quando se surgiu o termo. Isso. Mas desde a Revolução Industrial, lá em 1930, 1936, até o Chaplin fez um filme, Tempos Modernos, que essa mudança da industrialização, a correria pelo processo de produção, gera um desgaste. A máquina tomando conta do homem e o homem sendo cada vez mais exigido no local de trabalho. Então, desde a Revolução Industrial, isso já acontece. Mas foi em meados de 1970 que realmente veio o termo burnout. Agora, como diferenciar, Fábio, o estresse do dia a dia de um quadro de burnout? Bom, o estresse do dia a dia é aquele estresse comum que todo mundo tem, que um período de descanso vai fazer com que ele se recupere, O burnout não. Mesmo você descansando, você tirando férias, o cansaço continua, a irritação continua, o desgaste continua. Tudo isso já são sinais. E o detalhe importante, Fábio, que a gente precisa falar sobre isso, é que isso acaba refletindo não apenas no ambiente de trabalho. A empresa tem responsabilidade sobre isso, mas também, principalmente, na família. Sim, sem dúvida. E o apoio da família é muito importante nesse processo de recuperação,
né? Porque tem pessoas que conseguem levar o problema de casa para o trabalho e outros do trabalho para casa. Então gera esse conflito. Você tem que ter limites, saber separar, ter qualidade de vida, qualidade de sono, para que você possa ter uma vida plena, né? A vida não é só de trabalho. Tem gente pensando em ganhar muito dinheiro. Imagine que todo esse dinheiro, às vezes, ele vai gastar de remédio lá na frente, porque ele vai adoecer, né? Fato. O excesso de trabalho. Não adianta eu ganhar muito dinheiro e ter que gastar com minha saúde, né? Nada vai pagar a tua saúde. Não tem valor de salário ou aquisição que vá pagar a saúde da pessoa, né? Principalmente a saúde mental, que é tão importante, que reflete no corpo, de alguma forma, né? Ela está interligada. Nos primeiros sinais, sabe, eu devo procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista? Qual profissional de imediato que eu devo procurar quando eu sentir já esse esgotamento mental? Olha, nessa seara de psiquiatra, psicólogo e psicanalista, o médico é o psiquiatra, né? É quem vai poder prescrever algum medicamento. Então, a indicação, lógico que as terapias vão ser feitas por psicólogos, psicanalistas, mas o psiquiatra é ideal para laudar, ou seja, e prescrever alguns medicamentos para que se siga o tratamento, né? É um tratamento contínuo, né? Mas que tem cura. É uma síndrome que se chama síndrome, mas não é uma síndrome genética. É uma síndrome de uma doença adquirida, justamente pelos excessos. É preciso ter muito cuidado, é Muito preciso cuidado. vigiar o tempo Sim, todo. a todo tempo, né? Porque a nossa qualidade de vida vai estar em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Saúde sempre em primeiro lugar. Saúde sempre em primeiro lugar, né? Fábio, foi um grande prazer te receber aqui para falar desse assunto tão relevante, tão importante nos dias atuais. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Flávio, eu que agradeço, estamos às ordens.